Agricultura BR traz agora em destaque um fator que tem tirado o sono dos produtores rurais e proprietários de terra em todo o país. De fato, as invasões no mês de abril, causado pelo movimento que é liderado por uma série de infratores no país, tem ocorrido e tem trazido uma série de preocupações e insegurança no campo. Para falar a respeito deste assunto e principalmente da abertura de CPI em relação ao movimento do Sem Terra, o MST, eu converso com o deputado federal Pedro Lupion. Deputado, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi. Temos um cenário que tem se agravado semana a semana. Como que essa CPI, ao ser aberta, ela deve funcionar para abordar essa questão hoje do MST e também em relação aos recursos que ele obtém para fazer as invasões? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo espaço, um prazer estar aqui no canal do Boi. Veja, o objetivo dessa CPI é justamente descobrir quem está pagando essa conta e quem está coordenando esse movimento. Não é fácil organizar um movimento com o número de invasões como nós tivemos no Carnaval e agora no mês de abril, e isso custa bastante. Alguém está pagando essa conta, alguém está organizando todo esse processo. Nós queremos saber de onde vem o dinheiro, queremos saber se existem membros do governo que estão envolvidos com isso, queremos saber se há partidos políticos por trás disso, queremos buscar respostas para algo que é inconcebível em pleno 2023. Né? Pleno 2023, o Brasil tem que lidar com insegurança jurídica no campo e com invasão de propriedade, né? Com esbulho de patrimônio alheio. Isso está completamente fora da razão, é retrógrado, é obsoleto e não cabe mais no nosso país. Deputado Pedro Lupion, hoje quais são as circunstâncias necessárias para a abertura dessa CPI? O que falta para ela ocorrer de fato? O presidente Arthur Lira anunciou que fará a leitura da CPI, dela e mais duas. A partir dessa leitura está autorizada a instalação dessa comissão. Aí são selecionados os membros, né, indicados por cada um dos partidos, proporcionalmente, conforme a distribuição dos partidos dentro da casa. Lembrando que é uma CPI, é só da Câmara dos Deputados, não participa o Senado, para que a gente consiga ter o número necessário para ter influência dentro dessa comissão. Não adianta nada criar uma comissão parlamentar de inquéritos e não for ter maioria nela. Então a frente parlamentar é a maior frente do Congresso, a nossa FPA. Nós somos em mais de 300 deputados e temos condições de ter maioria nessa comissão para poder fazer as devidas investigações. Fazer com que ela não seja apenas um palco de promoção política, mas efetivamente um objeto de investigação e de busca por aqueles responsáveis por essas invasões. Cabe agora ao presidente Arthur Lira fazer a leitura e nós conseguirmos fazer a instalação. Durante a última semana, alguns telespectadores, produtores rurais, eles se posicionavam da seguinte forma, que já haviam sido abertas outras CPIs ou CPMI contra o MST, que elas tinham sido feitas e que pouca coisa andou. E eles estavam preocupados em relação ao atual governo, que se não tem o apoio ou apoia o MST, tem alguma espécie de alinhamento histórico com o movimento. Se isso não torna a CPI um fator de mais preocupação em relação a não ter um andamento para ser mais conclusivo em relação a esse movimento. Veja, é uma questão que justamente é essa preocupação que fez com que a gente provocasse essa CPI. Né? A CPI não é de iniciativa da FPA, é de alguns membros aqui que nós estamos apoiando, mas justamente para que a gente tenha um instrumento de investigação para buscar responsáveis. A partir do momento que a gente tem um governo aliado e condescendente com essas invasões, nós não podemos nos furtar da responsabilidade como Poder Legislativo de fiscalizar, de investigar e de buscar responsáveis. Nosso papel é esse, é levantar a investigação e encaminhar para o Judiciário, para aqueles que são responsáveis por fazer as averiguações e as punições necessárias. Uma CPI pode ter resultado positivo, pode ter resultado negativo. Ela tem resultado conforme os seus membros, os seus componentes. É óbvio que teremos o presidente e o relator proativos, que são defensores dos produtores rurais brasileiros, para que a gente consiga buscar um resultado positivo dessa comissão. Deputado, um outro questionamento, estou fazendo algumas perguntas de produtores rurais. Hoje o governo federal teria condições de parar essas invasões, fazer essa paralisação, já que tem ali algum tipo de alinhamento com o MST? Você disse tudo, cada um controla o mercado. A República botou o boné na cabeça
fazendo campanha eleitoral junto com eles, inclusive levou o chefe deles numa viagem oficial de primeira classe no avião presidencial, é a influência que ele tem. Se eles estão no dia a dia no gabinete do presidente da República, é óbvio que o governo tem todas as condições de estancar essa onda de invasões. Não há o interesse político de fazê-lo. Por quê? Eu não sei, e é mais um objeto de estudo nosso e de investigação dentro da comissão.